Fala, seus mal diagramados! Hoje traremos uma história que mistura desventuras, descaso, negligência e aquele toque de como é que pode. Me refiro ao caso da brasileira Juliana Marins, que caiu num penhasco no vulcão Rinjani, na Indonésia, e acabou virando símbolo de uma operação de resgate que deixa claro para os ancapinhos como é que funciona um país com quase nada de regulação. Você está por sua conta e risco. Se caiu no penhasco, reze para que uma alma caridosa te tire dali, porque o governo não vai fazer porra nenhuma. De quebra, vamos falar dos riscos insanos das trilhas daquele país e da história do atual presidente indonésio, Prabowo Subianto, que tem um passado colado no ditador Suharto, o que explica a negligência com a vida humana. Juliana Marins, uma publicitária de 26 anos de Niterói, vivia o típico sonho de gente bastante motivada, um mochilão pela Ásia desde fevereiro, passando por Filipinas, Vietnã, Tailândia e finalmente Indonésia, algo que eu particularmente não faria. Até iria para esses países, só que apenas para curtir a vista tomando uma gelada, pois odeio experiências de morte e nem o Turbo Drop eu encaro no Hop Hari. A mina é formada pela Universidade Federal do Rio, dançarina de pole dance, uma jovem cheia de energia. Aí resolveu encarar a trilha do Monte Rinjani, o segundo maior vulcão da Indonésia, com 3.726 metros de altitude. Parece aquele rolê épico, né? Só que às vezes esse tipo de rolê épico termina como um pesadelo. Na sexta-feira, 20 de junho de 2025, Juliana estava no segundo dia da trilha, que é organizada por uma empresa local, a Rian Tour. O grupo tinha 5 pessoas e um guia, Ali Mustafa. Segundo a família e a imprensa local, Juliana cansou durante a caminhada. O guia, em vez de ficar de olho nela, falou algo do tipo: descansa aí e depois você me alcança, e seguiu com o resto do grupo. O responsável deixou uma turista sozinha numa trilha com todos esses perigos. Resultado, Juliana tropeçou, escorregou e caiu cerca de 300 metros penhasco abaixo. Depois, por conta da neblina e do terreno úmido, ela deslizou ainda mais, chegando a 500 metros de profundidade. 3 horas depois da queda, um grupo de turistas espanhóis avistou a brasileira com um drone. Ela aparentava estar consciente, mas debilitada, presa num paredão rochoso, sem água, comida ou agasalho, vestindo só calça jeans, camiseta, luvas e tênis. Pior, Juliana tem miopia e estava sem óculos. Os espanhóis conseguiram contato com a família dela pelo Instagram, mandando a localização, fotos e vídeos. A partir daí, começou a saga do resgate, ou melhor, do não resgate. O caso da Juliana é um show de horrores nesse quesito. A família, liderada pela irmã Mariana Marins, criou um perfil no Insta, @resgatejulianamarins, para cobrar as autoridades e atualizar o caso. E o que eles descobriram? Um festival de negligências. Primeiro, as buscas foram lentas, para não dizer que nem teve esforço das autoridades locais. O terreno do Rinjani é complicado, íngreme, cheio de pedras escorregadias, com neblina densa que reduz a visibilidade a quase zero. Ok, a gente entende que é difícil, mas o que não dá para engolir é que as equipes de resgate não tinham cordas longas o suficiente para chegar onde Juliana estava. É um vulcão turístico, como não tem equipamento básico para eventuais resgates. Segundo, o clima não ajudou nada. Neblina, garoa e frio de 4 graus dificultaram tudo e as buscas eram interrompidas toda noite porque, segundo as autoridades, não havia visibilidade. Não havia visibilidade e muito menos planejamento, A família denunciou que em 3 dias os socorristas avançaram só 250 metros, faltando ainda mais de 300 metros para chegar na Juliana, e ainda recuaram por causa do clima. Enquanto isso, o parque seguia aberto, com turistas fazendo a mesma trilha como se nada tivesse acontecido. Terceiro, teve mentira atrás de mentira. A Embaixada do Brasil em Jacarta e as autoridades indonésias divulgaram que Juliana tinha recebido água, comida e agasalho, mas a irmã
desmentiu tudo. Ela disse que era tudo forjado, inclusive os vídeos do suposto resgate. Até o embaixador brasileiro admitiu que passou informação errada, baseando-se em relatos imprecisos. Posts no Twitter mostraram a revolta da galera, com gente dizendo que o governo indonésio só agiu depois da pressão nas redes e que Juliana foi deixada para morrer. No dia 23, um drone do parque localizou Juliana a 500 metros imóvel, mas as equipes não conseguiram alcançá-la. 2 alpinistas experientes entraram na missão e na noite de segunda, 7 socorristas acamparam perto da encosta. A trilha foi finalmente fechada no dia 24 e tentaram usar um helicóptero, mas a neblina e o vento tornaram a operação aérea inviável. E infelizmente, o desfecho foi o que vocês já devem estar sabendo: a Juliana foi encontrada sem vida. Agora vamos falar a real sobre as trilhas na Indonésia. O Monte Rinjani é uma joia do turismo com uma cratera linda e o lago Segara Anak, mas é também um monstro. A trilha pode durar até 4 dias, exige preparo físico nível atleta e tem trechos escorregadios, poeira que cega e mudanças bruscas de clima. O parque alerta que já teve acidentes fatais, como um português que morreu em 2022 e um malaio que morreu em 2025, ambos caindo de penhascos. O brasileiro Vinícius dos Santos, que esteve em Lombok em 2023, desistiu de subir o Rinjani por falta de estrutura. Ele disse à CNN que ali é por sua conta e risco, não tem sinalização, o socorro é lento e as empresas locais nem oferecem segurança. E olha que ele nem enfrentou um acidente. No caso da Juliana, a empresa Riantour está sendo investigada por não seguir protocolos básicos como checar o grupo ou fornecer rádios comunicadores, mas aparentemente essa é a regra e não a exceção. A Indonésia vive do turismo de aventura, mas parece que não está preparada para lidar com emergências. Falta equipamento, treinamento e, pelo visto, vontade de resolver. E isso nos leva ao próximo ponto: o contexto político e histórico do país, que tem um presidente com um passado que se encaixa nos sonhos molhados dos nossos vira-latas caramelos da extrema-direita. O atual presidente da Indonésia é Prabowo Subianto, que assumiu o cargo em outubro de 2024. O cara tem 73 anos, é um ex-militar e foi figura central durante a ditadura de Suharto, que governou o país com mão de ferro de 1967 a 1998 e com muita ajuda dos Estados Unidos para combater o comunismo, claro. Prabowo era genro de Suharto, casado com a filha dele, Siti Hediat, e comandava as forças especiais, Kopassus, conhecidas por violações de direitos humanos, como sequestros, torturas, estupros e massacres em lugares como Aceh e Timor-Leste, onde mataram 20% da população. Durante o regime de Suharto, a Indonésia viveu crescimento econômico, mas a custo de repressão brutal. Suharto caiu em 1998 após protestos massivos e uma crise financeira. Prabowo foi acusado de orquestrar sequestros de ativistas pró-democracia naquele ano e acabou exilado na Jordânia. Ele nega as acusações, mas nunca foi julgado. Voltou à política nos anos 2000, tentou a presidência várias vezes e, em 2024, finalmente venceu com apoio de jovens eleitores e uma campanha que usou redes sociais para limpar sua imagem. O que isso tem a ver com o caso da Juliana? Uma amiga da brasileira, que se diz de esquerda e eleitora do Lula, jogou a responsa de resgatar Juliana nas costas do presidente e do governo atual. Eu não tô pra falar do governo da Indonésia aqui, inclusive nem posso falar porque eu estou morando aqui. Eu tô aqui pra falar com o governo brasileiro, eu tô aqui pra falar com o governo que eu votei. Sou uma pessoa esquerdista, sou uma pessoa que eu votei no meu querido Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu sou uma pessoa também que não passa o pano quando estão fazendo. Então, esse vídeo não é só para resgatar a Juliana. Esse vídeo é para resgatar todas as mulheres que viajam sozinhas pelo mundo, inclusive eu. Quando sabemos que, se fosse no Brasil, o Corpo de Bombeiros já teria feito o resgate, porque até naquela pataquada do Pablo Marçal, os caras se apressaram para não deixar ninguém morrer. E olha que seguidor desse coach nem merecia tanto esforço assim. Mas por quê? Porque o Brasil pode ser uma bagunça, mas tem regras. Regras e regulações que são constantemente criticadas pela direita, que gostaria de viver em um ancapistão
no melhor estilo indonésio, mas você não vê nenhum deles indo morar no país asiático. O governo de Prabowo está sendo criticado pela lentidão e falta de transparência nesse resgate. A família de Juliana acusou as autoridades de mentirem e de não priorizarem a vida da brasileira. Num país onde o turismo é uma indústria bilionária, a ineficiência em salvar uma turista reflete o tipo de gestão que está no poder. E considerando o histórico de Prabowo, fica a dúvida, será que a mentalidade de controle e pouca transparência da era Suharto ainda paira sobre o governo atual? A pergunta é retórica, viu? A gente sabe a resposta. A negligência do guia, a demora do resgate, as mentiras das autoridades e a precariedade do turismo de aventura na Indonésia escancaram como a vida pode ser tratada como descartável. E, no fundo, a sombra do passado autoritário do país, com Prabowo no poder, dá um contexto amargo para tudo isso. Infelizmente, Juliana morreu e foi vítima de todo esse combo que a gente acabou de explicar. Mas fica o alerta: se for se aventurar em lugares como Rinjani, pesquise muito sobre a empresa, o guia e as condições climáticas. Isso não é botar a culpa na vítima, é que um pouco de prudência sempre faz muito bem. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que o governo da Indonésia está certo, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.